Na capital do país, 7 horas. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia, eu sou Sérgio Duarte e agradeço pela sua sintonia aqui na rádio e também na TV Justiça. Hoje é terça-feira, 17 de março de 2026, eu sou Sérgio Duarte e você acompanha agora o Revista hoje até às 9 horas da manhã. E essa primeira hora do Revista Justiça você acompanha também aqui na TV Justiça. Estamos juntos na rádio, também até às 9 horas da manhã. E essa primeira hora junto com a TV Justiça. Com os trabalhos técnicos de Luiz Alves, vamos saber agora os destaques do programa de hoje. Revista Justiça. A primeira hora do Revista Justiça é sempre dedicada às notícias do Poder Judiciário brasileiro e às 7h45 vamos falar sobre prova digital. Cartórios e notas passam a oferecer um novo serviço justamente para registrar as provas digitais com fé pública. A ferramenta, ela permite autenticar conteúdos da internet, postagens em redes sociais, mensagens e até páginas de sites com validade jurídica. Como funciona então o e-Noteprovas e qual é o impacto dessa inovação para cidadãos, advogados e empresas? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção Distrito Federal, o Dr. Geraldo Felipe de Souto Silva. Às 8 horas tem o Dr. Roberto Liviano, mais uma vez, no quadro Ética e Justiça. Dr. Roberto era doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, trazendo assuntos para a reflexão de você, ouvinte, e também para você que acompanha aqui a Rádio Justiça. Às 8h15, no quadro de Você com Isso, vamos repercutir decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu que filhos adotivos nascidos no exterior também têm o direito à nacionalidade brasileira, equiparando-os aos filhos biológicos de brasileiros. Essa decisão reforça o princípio da igualdade entre filhos e pode ter impacto em processos de adoção internacional e reconhecimento de cidadania. Quem explica os fundamentos jurídicos desse entendimento é a consultora da Rádio e da TV Justiça, doutora Hanna Gomes. Às 8h30 da manhã, então, você confere o nosso giro de informações do Poder Judiciário brasileiro e também, a partir das 9 horas da manhã, vamos transmitir a sessão plenária do TST e vamos ter a participação do Dr. Elton Costa, advogado trabalhista e desportivo. O Revista Justiça conta com a sua participação pelo WhatsApp, anote aí, 61999758140. Você pode também nos assistir pelo aplicativo TV Justiça Mais, baixe aí no seu celular, no seu tablet. Também pelo YouTube Rádio Justiça ao Vivo, ou ainda no canal 1.3 da TV aberta para o Distrito Federal e entorno. Agora 7h03. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. Hora então de digitar stf.jus.br aqui no meu navegador e vamos saber os destaques deste momento aqui do Supremo Tribunal Federal, aguardando então fazer esta abertura. Painelistas discutem no STF a proteção dos direitos humanos diante das emergências climáticas. Ministro Cristiano Zanin destacou o pioneirismo da Constituição brasileira ao reconhecer o meio ambiente como direito fundamental. Relator proíbe a aposentadoria compulsória como pena máxima para magistrados. Para o ministro Flávio Dino, depois da reforma da Previdência de 2019, essa possibilidade deixou de existir e condutas graves devem ser punidas com a perda do cargo. Sessão no STF abre período de atividades de Corte Interamericana nesta terça-feira. A audiência sobre democracia e sistema interamericano seguirá até sexta-feira e hoje também você acompanha a continuidade desses trabalhos aqui no Supremo Tribunal Federal. Quer saber mais detalhes? Então é só você acessar
Agora na capital do país, 7h04. Revista Justiça. Destaques dos tribunais. Vamos agora acompanhar os portais das Cortes Superiores e vamos aos destaques de hoje. Vamos começar pelo STJ. Em repetitivo, a STJ define hipótese de dispensa de remessa necessária em ações previdenciárias. Juiz pode negar gratuidade de justiça após consulta de ofício ao Infojude. Repetitivo discute honorários em execução fiscal extinta pela quitação administrativa antes da citação. E, segundo o Congresso do STJ, da primeira instância, recebe propostas de enunciados até 20 de março. Vamos agora para o tst.jus.br. Suspensão de prazos prescricionais na pandemia se aplica a ações trabalhistas, decide o TST. Tese fixada em recurso repetitivo servirá de referência para os demais processos sobre o mesmo tema na Justiça do Trabalho. TST confirma a validade de citação feita por WhatsApp. Redução de intervalo de descanso no metrô de São Paulo é válida. E empregado de atestado médico pode viajar? Tem essa dúvida? Então acesse o portal para saber a resposta, tst.jus.br. E fechando o nosso giro pelas Cortes Superiores, vamos até o TSE. Portal de dados abertos do TSE amplia acesso a informações eleitorais. Repositório reúne centenas de informações sobre as eleições que podem ser utilizados por jornalistas, pesquisadores e pela sociedade. Eleitor em dia. Quem completa 18 anos entre o primeiro e o segundo turno das eleições deve votar. Ministra Carmen Lúcia classifica feminicídios no Brasil como barbárie. E ouvidoria adota ações para mulheres quilombolas vítimas de violência política. Mais detalhes, acesse então tse.jus.br. 7h07. Revista Justiça. O impacto da desigualdade nos desastres ambientais, o papel do Poder Judiciário para a promoção da justiça climática e a importância da cooperação entre as cortes foram temas debatidos no Seminário Internacional Emergência Climática e Direitos Humanos. A reportagem é da Marta Ferreira. O evento abriu a programação do 187º período das sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que reúne representantes institucionais e especialistas na área. Um parecer da Corte reconheceu riscos climáticos para grupos vulneráveis, exigindo medidas diferenciadas dos estados e valorizando saberes tradicionais, locais e indígenas, em conjunto com conhecimento científico, para orientar políticas públicas. Na abertura, o advogado-geral da União, Jorge Messias, trouxe alguns exemplos de compromisso do Brasil com os direitos humanos. O caso das comunidades quilombolas de Alcântara talvez seja um dos símbolos mais eloquentes dessa postura institucional. Em 2023, perante esta Corte, o Estado brasileiro reconheceu oficialmente violações históricas aos direitos de propriedade coletiva e de proteção judicial das comunidades, apresentando um pedido público e histórico de desculpas. Em 2024, esse reconhecimento foi transformado em um acordo de conciliação que assegurou a titulação de um amplo território quilombola em Alcântara, sem abandonar o Programa Espacial Brasileiro, construindo uma solução pactuada entre reparação histórica e desenvolvimento tecnológico. Já o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, juiz Rodrigo Mudrovich, destacou que já vivemos uma emergência climática sem precedentes na história da humanidade. Aqui reside uma primeira e urgente constatação que não podemos ignorar. A mudança climática não é um fenômeno equitativo. Suas consequências mais graves recaem justamente sobre aqueles que menos contribuíram para provocá-la. Povos indígenas, comunidades camponesas, populações em situação de pobreza, mulheres, crianças e idosos. As regiões mais vulneráveis do mundo,
o Caribe, a América Central e o Pacífico Sul são também aquelas que, historicamente, possuem menor pegada de carbono. E isso mostra que os problemas ambientais que enfrentamos são também problemas de direitos humanos. Também ressaltou que a proteção do clima é um dever que nasce diretamente do atual estado da consciência jurídica universal da humanidade, pois se comunica diretamente com a preservação de nossas condições de vida e, como tal, não admite retrocesso. Esse seminário ocorre em um momento de inflexão histórica. As cortes internacionais, assim como as cortes nacionais, não podem sozinhas mudar o clima. Isso exige ação política, acordos internacionais e transformações econômicas. O que podemos fazer é atuar dentro de nossas competências para que os direitos humanos das pessoas mais vulneráveis não sejam violados ou que suas violações sejam devidamente reparadas. Podemos contribuir para construir o arcabouço jurídico que torna exigíveis as responsabilidades dos Estados. Podemos dar voz às vítimas da crise climática que, de outra forma, não teriam a quem recorrer. O presidente do Supremo e do CNJ, ministro Edson Fachin, afirmou que os tribunais têm autoridade para declarar que o Estado violou obrigações climáticas, tem autoridade para determinar a elaboração de planos de mitigação e adaptação. O papel do juiz constitucional e interamericano na emergência climática é similar ao que exerce em outras searas dos direitos fundamentais. Garantir que o processo democrático funcione, que as obrigações jurídicas vinculantes sejam cumpridas e que os grupos mais vulneráveis não sejam deixados para trás e que as gerações futuras tenham voz já no presente. Também destacou a importância da cooperação climática como obrigação interamericana. Nenhum país pode enfrentar a emergência climática sozinho. Essa afirmação, que pode parecer um lugar comum, tem, nessa importantíssima opinião consultiva 32, uma fundamentação jurídica preciosa. O documento afirma que a cooperação internacional não é uma opção política dos Estados, é parte essencial das obrigações internacionais de direitos humanos, exigindo atuação solidária e proporcional, especialmente dos países com maior responsabilidade histórica pela crise climática. Por fim, destacou que o direito é sim capaz de proteger as pessoas diante dessa atual ameaça de emergência climática. Creio que é momento também de saudar a Corte Interamericana e a opinião consultiva 32, que teve o ousio de responder sim a essas questões. Sim, porque o direito internacional de direitos humanos é capaz de lidar com essa ameaça. Sim, porque os Estados têm obrigações jurídicas concretas. Sim, porque as vítimas têm direitos exigíveis. E sim, porque juízas e juízes têm a responsabilidade de agir. Evidente que esse sim por si só não resolve a crise climática, não substitui a ação política, a vontade dos governos, o compromisso das empresas, a mobilização da cidadania, mas cria um chão firme sobre o qual todas essas ações podem e devem ser exigidas. Cria parâmetros de responsabilidade, cria instrumentos de reparação e cria uma linguagem compartilhada para um problema que é de toda a humanidade. Rádio Justiça de Brasília, Marta Ferreira. 7h13, juiz pode negar a gratuidade de justiça após consulta de ofício ao Infojude. Tiago Gomide. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que juízes de primeiro grau podem negar de ofício o pedido de gratuidade de justiça com base em dados obtidos pelo Sistema de Informações ao Judiciário. A decisão foi tomada ao analisar o recurso de um homem que teve o benefício negado, após consulta ao sistema indicar renda incompatível com a alegada falta de recursos. Segundo o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, o uso do Infojude é legítimo quando realizado para finalidade processual específica e sob regime de confidencialidade, conforme prevê o Código Tributário Nacional. O magistrado destacou que a verificação da real situação econômica da parte é dever do juiz responsável pelo processo.
No caso analisado, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já havia mantido a negativa do benefício e apontou ainda que o próprio autor apresentou o documento indicando renda bruta anual próxima de R$ 1 milhão. No recurso ao STJ, o cidadão alegou que a declaração de pobreza deveria ser presumida verdadeira e argumentou que houve quebra de sigilo fiscal com a consulta ao sistema. A terceira turma, porém, entendeu que a consulta ao Infojude é ato discricionário do magistrado e não configura violação de sigilo, pois ocorre em ambiente judicial e sob controle institucional. O ministro também ressaltou que o sistema já é amplamente utilizado em execuções fiscais e cíveis para localizar bens e rendimentos, reforçando a cooperação entre o Judiciário e a Receita Federal. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. E o Centro de Estudos Constitucionais do STF divulga balanço de contribuições para aprimorar o ensino do direito constitucional. A iniciativa reuniu contribuições de 48 instituições do Brasil e do exterior para apoiar debates sobre a formação jurídica contemporânea. Universidades, centros de pesquisa e organizações da sociedade civil enviaram reflexões e propostas para fortalecer o ensino jurídico. As sugestões foram encaminhadas por meio de formulário específico, seguindo as orientações do edital lançado em dezembro de 2025. Entre as contribuições recebidas, 16 vieram da região Centro-Oeste, 14 do Nordeste, 12 do Sudeste e 5 do Sul. Também houve participação internacional da University of Nottingham. As contribuições servirão de base para reuniões de trabalho e seminários regionais que discutirão o futuro do ensino do direito constitucional. O Centro de Estudos Constitucionais foi criado pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin, para incentivar pesquisas, formação jurídica e cooperação acadêmica no Brasil e no exterior. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo Della Libera. A política de incentivo à participação feminina no judiciário completou 8 anos e foi celebrada no Conselho Nacional de Justiça com a presença do presidente do CNJ, o ministro Edson Fachin. O evento representa uma oportunidade estratégica para avaliar os avanços, identificar desafios persistentes e fomentar o diálogo interinstitucional sobre ações futuras. Tudo isso ajuda a reafirmar o papel do Conselho Nacional de Justiça como articulador de políticas voltadas à democratização e à representatividade no sistema de justiça. Celebramos mais do que um marco temporal. Celebramos uma trajetória institucional de transformação. E é particularmente significativo que essa reflexão ocorra neste momento, quando, além do assim conhecido Mês das Mulheres, recentemente também celebramos o Dia Internacional das Mulheres Juízas, comemorado no dia 10 de março, data instituída no âmbito do Sistema ONU para reconhecer a contribuição das magistradas na promoção da justiça, da igualdade e do Estado de Direito. A política de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário foi consolidada e evoluiu significativamente, promovendo avanços institucionais relevantes, desde a criação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero até a implementação de ações afirmativas voltadas ao acesso de mulheres ao 2º grau de jurisdição. Julgar com perspectiva de gênero não significa abandonar a imparcialidade. Julgar com perspectiva de gênero significa aprimorar a dimensão qualitativa da função jurisdicional. Significa reconhecer que a neutralidade muitas vezes é uma neutralidade aparente e que oculta desigualdades concretas. Rádio Justiça de Brasília, Pablo Lemos. 7h18, DPU faz recomendação ao INCRA para simplificar acesso de mulheres assentadas ao benefício Fomento Mulher. Ademar Rodrigues. A Defensoria Pública da União fez uma recomendação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, para que simplifique o acesso das mulheres assentadas ao benefício Fomento Mulher. A DPU orienta que o INCRA dispense a exigência de homologação judicial de divórcio, formalização de dissolução de união estável ou declaração judicial de ausência do companheiro. A instituição sugere que, nesses casos, seja admitida a autodeclaração da própria beneficiária
agrária firmada sob as penas da lei como forma de viabilizar a análise administrativa. A demanda foi identificada em itinerantes de documentação da trabalhadora rural no ano de 2025, organizados pelo INCRA, em que as mulheres relataram que ex-companheiros exigiam parte dos valores do Fomento Mulher para poder assinar declaração conjunta que possibilita a liberação dos valores. Segundo a DPU, a exigência de documentos judiciais ou cartoriais pode representar obstáculo desproporcional ao acesso das mulheres assentadas a políticas públicas. Da Defensoria Pública da União, Ademar Rodrigues. Biblioteca do STF recebe lançamento do livro que discute processos estruturais e desafios do judiciário brasileiro. Quem acompanhou o evento e conta os detalhes é o Marcelo Della Libera. A autora Elisa Augusta Tavares, juíza do trabalho da 2ª Região, analisa na obra os limites do processo tradicional diante de litígios coletivos cada vez mais complexos. A proposta é incentivar juristas e operadores do direito a refletirem sobre novas formas de atuação da justiça, capazes de responder de maneira mais adequada aos desafios atuais. O processo estrutural, ele parte da premissa de que problemas estruturais devem ter um tratamento adequado. Porém, o processo do trabalho, que é um campo muito fértil para o processo estrutural, paradoxalmente, pouco se fala sobre isso. Então, eu penso que um dos mais importantes desta obra é justamente disseminar o processo estrutural no processo do trabalho, onde a defesa, a tutela dos direitos fundamentais em relações que são assimétricas é o escopo principal da justiça do trabalho. A publicação apresenta uma abordagem diferente sobre o tema. Em vez de adotar uma definição rígida de processo estrutural, a autora propõe identificar esse tipo de processo a partir de seus objetivos e das técnicas aplicadas em cada caso concreto. A presidente do Superior Tribunal Militar, ministra Elizabeth Rocha, destacou a importância do tema para o cenário judicial. A relevância da obra da doutora Elisa é ainda mais amplificada quando a contextualizamos com as recentes diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. A Recomendação 63, de 16 de junho de 2025 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes para a identificação e condução de processos estruturais e atesta a urgência e a pertinência do debate proposto pela autora. A obra também propõe uma nova forma de classificar os conflitos coletivos, considerando fatores como o grau de complexidade e de conflito. Segundo a autora, é contribuir para o desenvolvimento do processo civil e ampliar as possibilidades de solução para controvérsias coletivas. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo Della Libera. Agora, 7h22, Tribunal de Justiça de Mato Grosso decide que horas extras não devem ter desconto previdenciário para servidores. Os detalhes com Léo Oliveira. Servidores públicos municipais de Campo Novo do Parecis conseguiram na Justiça o direito de receber de volta valores descontados de forma indevida da contribuição previdenciária sobre horas extras. A decisão é da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O caso chegou ao tribunal após os servidores recorrerem de uma sentença que havia negado a devolução dos descontos. O relator, desembargador Jones Gataz Dias, explicou que a sentença anterior não teve intimação válida, o que garantiu a análise do recurso. No julgamento, o colegiado de desembargadores entendeu que a cobrança é irregular, já que as horas extras têm caráter eventual e não entram no cálculo da aposentadoria. O entendimento segue posição do Supremo Tribunal Federal, que determina que não deve haver contribuição previdenciária sobre verbas que não compõem o benefício futuro do servidor. O tribunal também analisou uma regra da lei municipal que permite o desconto sobre verbas variáveis apenas com autorização expressa do servidor. Como não houve comprovação dessa autorização, a cobrança foi considerada indevida. Com a decisão, a Justiça determinou a devolução dos valores descontados irregularmente, respeitando o prazo legal de prescrição. Do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Léo Oliveira. Agora 7h24. Reportagem especial. Proteger crianças e adolescentes na internet é o objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, ou ECA Digital, que entra em vigor hoje, dia 17 de março.
A meta é regulamentar crimes cometidos online e atualizar o Estatuto da Criança e do Adolescente em vigor há 35 anos. Quer saber o que muda na prática? A repórter Fernanda Porto responde esta pergunta na reportagem especial. Vamos ouvir. Este hit emocionante é conhecido entre a garotada. O som compõe um ambiente virtual de jogos online realistas que simulam várias atividades como acontece no mundo real. Então é possível criar um avatar, personalizar com roupas coloridas e estilosas, usar um apelido, construir ambientes, como um parque de diversões, um time esportivo ou até mesmo dar uma festa. Depois, é só convidar e interagir com outras crianças e adolescentes que estiverem online na mesma plataforma. O problema disso é que criminosos também usam o espaço digital. 7 em cada 10 denúncias de crimes digitais no Brasil são de exploração sexual infantil. O dado é de pesquisa feita pela ONG SaferNet. Segundo o Instituto, o auge de denúncias ocorreu no segundo semestre do ano passado, com 49.336 denúncias anônimas, número 18,9% maior do que registrado no mesmo período de 2024. Dados alarmantes que ganharam o debate público e em setembro de 2025 foi sancionado o ECA Digital. O ECA Digital atualiza as normas estipuladas no Estatuto da Criança e do Adolescente em vigor há 35 anos. O principal ponto é a regulamentação da educação digital, segundo a advogada especialista em direito de crianças e adolescentes Luciane Stroyer. Situações como cyberbullying, aliciamento de menores, vazamento de imagens e manipulação por meio de algoritmos passaram a exigir uma resposta mais clara da legislação. Então, o objetivo da nova norma é justamente adaptar o sistema de proteção já existente, o ECA, para essa nova realidade tecnológica. Um dos pilares do novo estatuto é justamente a educação digital. A ideia é que crianças e adolescentes aprendam desde cedo a usar a internet de forma consciente e segura. Isso inclui noções de privacidade, proteção de dados, comportamento responsável nas redes e identificação de risco. Responsabilidades que passam a integrar a grade de ensino das escolas. A advogada Luciane Stroyer explica ainda que o ECA Digital reforça a punição de crimes digitais. Estão o cyberbullying, porque ele pode causar impactos emocionais muito sérios e muitas vezes irreversíveis. Também o aliciamento de menores por adultos e a exposição indevida de imagens e dados pessoais. Também existe o contato com conteúdos inadequados para a idade e a própria exploração comercial do público infantil por meio de publicidade direcionada. Vulnerabilidades que exigem proteção específica. O ECA Digital exige que plataformas digitais adotem mecanismos de proteção de dados pessoais, facilite o acesso a canais de denúncia e a retirada mais rápida de conteúdos que violem os direitos das crianças e adolescentes, como ressalta o advogado especialista em direito digital, Alisson Poça. Plataformas são obrigadas a adotar medidas desde a concepção de seus produtos, garantindo que a proteção de crianças e adolescentes esteja embutida na arquitetura dos serviços, não como um recurso opcional ou posterior. Nos casos mais graves, a lei prevê suspensão temporária das atividades e até a proibição definitiva de operação no país. Começa com advertência e prazo de até 30 dias para a adoção de medidas corretivas, podendo avançar para multa de até 10% sobre o faturamento do grupo econômico no Brasil no último exercício, limitado a 50 milhões por infração. E aos pais irresponsáveis, o ECA Digital reforça o dever de monitorar os filhos. Para isso, a recomendação é ensinar os filhos a não compartilhar informações pessoais, como fotos de uniformes escolares, endereço ou localização em tempo real.
Também é importante estipular regras, como tempo de tela e horários de uso, além de revisar o histórico de navegação e de conversas em redes sociais. Com produção de Diego Veiga e sonorização de Roberto Glória, Rádio Justiça. De Brasília, Fernanda Porto. 7h30. Previsão do tempo no Brasil. 7h30, vamos ao vivo até o Instituto Nacional de Meteorologia, saber como fica o tempo. Danilo Cabral, bom dia. Bom dia, Sérgio, e todos os ouvintes da Rádio Justiça. Danilo, conta pra gente como vai ser o dia aqui na capital do país. Teremos chuva, Danilo? Bom, Sérgio, o dia de hoje ele vai ficar com a nebulosidade variável, podendo aparecer o sol durante o dia, mas a tendência é que no fim da tarde e à noite aconteçam pancadas de chuva. Então temos uma previsão de chuva para essas próximas 24 horas, com as temperaturas máximas aqui no Distrito Federal da ordem dos 26 a 27 graus, mínima entre 19 e 20, com umidade relativa bem satisfatória, em torno de 60% a 65%. Mas vamos ter chuvas, assim, alguma preocupação, algum alerta do IMET quanto às chuvas, ou vão ser chuvas mais tranquilas? Estamos com um aviso de chuva laranja e chuva amarela, né? Chuva intensa. Todas as manhãs temos uma reunião aqui que chamamos de briefing meteorológico, então a gente vai fazer uma reunião de todos os meteorologistas e atualizar esse possível emissão desse aviso. Então, pessoal, fique de olho aí nas redes sociais que a partir das 10 horas esses avisos vão estar atualizados nos nossos portais. E o restante do Centro-Oeste, hein, Danilo? Bem parecido com Brasília, né? Mas atenção mais a parte central e norte do Goiás, central e norte do Mato Grosso e sul do Mato Grosso do Sul. Principalmente no sul do Mato Grosso do Sul, o dia hoje vai ficar bem quente e temos uma possibilidade lá de alguma possível queda de granizo. Mas as principais chuvas no sul do Mato Grosso do Sul, região central do Goiás e centro-norte do Mato Grosso. Agora vamos para o norte. A região norte é a região que tem mais localidades com chuva, né? Mas as principais pancadas a gente vai observar ali entre o Amazonas e o Pará, um acumulado significativo também na região metropolitana de Belém, devido à aproximação da zona de convergência intertropical. E no oeste do Amazonas também teremos algumas pancadas significativas. Temperaturas por lá, dá para contar pra gente? Sim, as temperaturas vão ficar da ordem dos 35 a 36 graus, mínima de 21 com 50% de umidade relativa. Muito bem, agora vamos para o Nordeste. O Nordeste temos uma condição de chuva, pancada de chuva e acumulados significativos mais centro-norte do Nordeste, principalmente ali na Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Na parte mais central do Nordeste ali, que compreende o sertão de Pernambuco, Alagoas e a Bahia, fica com baixa probabilidade de chuva. Isso devido à formação do que a gente chama de vórtice ciclônico de ar superior que está atuando naquela área. As temperaturas máximas vão girar em torno de 38 a 39 graus, próximo ali da região de Alagoas e Pão de Açúcar, a mínima de 20 com 25% de umidade relativa também nessa região mais central de Alagoas. E o Sudeste, hein? Como é que fica? O Sudeste ainda estamos nessa configuração de corredor de umidade, já perdendo a intensificação, mas as principais pancadas vão ficar mais no oeste de Minas e no oeste de São Paulo. As temperaturas máximas vão girar em torno dos 34 graus, mínima de 10, umidade relativa mínima em torno dos 30%. E fechando com a região sul, Danilo? A região sul ela vai mudar se comparado aos dias anteriores, né? Os dias anteriores estavam com as temperaturas bastante altas. Estamos com a incursão do sistema de uma frente fria ali no Rio Grande do Sul, então vai trazer rajada de vento, possível queda de granizo, vai ficar uma condição mais de tempestade na parte central e sul do Rio Grande do Sul. As temperaturas máximas vão girar em torno dos 36 a 37 graus, mínima de 12 graus, com umidade relativa mínima em torno dos 30%. Muito obrigado, Danilo Cabral, pelas informações. Uma excelente terça-feira para você e para todos do Instituto Nacional de Meteorologia. Para você também, Sérgio, até mais. Obrigado, agora 7h34. Revista Justiça.
De volta com as notícias do Poder Judiciário, em Roraima começou nesta semana a programação da 4ª semana Solo Seguro Amazônia Legal. A iniciativa reúne palestra, capacitações e ações voltadas à regularização fundiária e à organização do território. Confira agora na reportagem de Emily Soares. A programação da 4ª semana Solo Seguro Amazônia Legal teve início nesta segunda-feira, 16 de março, com a palestra Amazônia Legalizada, o equilíbrio entre a segurança da terra e a preservação ambiental. Conduzida pelo presidente do Fórum Fundiário Nacional das Corregedorias Gerais de Justiça, desembargador Anderson Máximo de Holanda, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Tribunal de Justiça de Roraima. Durante o encontro, foram discutidos caminhos para conciliar a garantia da posse da terra com a preservação ambiental na Amazônia Legal, além dos desafios da regularização fundiária e o papel do judiciário na construção de soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável. Na oportunidade, o Corregedor-Geral de Justiça, Eric Linhares, explica que o direito à moradia é um dos objetivos de trabalho da Corregedoria. O objetivo do trabalho da Corregedoria, quando a gente fala em regularização fundiária, é assegurar direito à moradia. E o Poder Judiciário, dessa forma, reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a justiça social e a efetivação dos direitos humanos, em especial o direito à moradia. Coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça e realizada em Roraima pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça, com apoio da Escola Judicial, a Semana Solo Seguro tem como objetivo facilitar o acesso à documentação de imóveis e fortalecer a gestão das terras na região. A programação também inclui capacitações com magistrados, servidores e oficiais de justiça, como o curso de topografia para auxiliar na identificação de imóveis durante o cumprimento de ordens judiciais, iniciada em Boa Vista e que segue para as comarcas do interior, além do treinamento online sobre o uso de plataformas nacionais de informações registrais. A Semana Solo Seguro se encerra com a entrega de títulos de propriedade definitiva a famílias de baixa renda, garantindo o reconhecimento oficial da posse da terra pela Justiça Roraimense. Do Tribunal de Justiça de Roraima para a Rádio Justiça, Emília Soares. Justiça do Distrito Federal condena a companhia aérea a indenizar passageiras pelo extravio definitivo de mala. Fernanda Porto. Você já imaginou ir viajar e a mala sumir? Infelizmente, esse tipo de situação acontece muito e ocorreu com 2 brasilienses que viajaram para a Austrália. As consumidoras contam que foram informadas pela companhia aérea que uma das malas delas foi extraviada na volta para o Brasil. Depois, a empresa informou que não conseguiu localizar a bagagem. Foi aí que as 2 brasilienses recorreram à justiça. No processo, elas afirmam que na mala estavam roupas, calçados, peças em cerâmicas, pacotes de biscoitos e chocolates, além de dinheiro. Em primeira instância, a Justiça condenou a companhia aérea a indenizar as passageiras por danos materiais, ou seja, pagar o valor correspondente ao conteúdo da mala extraviada e também por danos morais. A empresa recorreu e alegou que não tinha como indenizar os danos materiais porque não há documentos que comprovem o valor dos objetos que estavam na bagagem que sumiu. Também sustentou que não há provas ou indícios de que as passageiras sofreram danos morais. Mas, ao analisar o recurso, a 2ª turma recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal manteve a sentença. O colegiado explicou que a companhia aérea responde pelos danos causados em razão da falha na prestação do serviço. Sobre a comprovação de valores, a turma pontuou que não é razoável exigir que as passageiras viajem com todas as notas fiscais de roupas, calçados e objetos de uso pessoal. Quanto ao dano moral, os magistrados julgaram que o extravio da bagagem não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que é dever da companhia aérea zelar pelos bens confiados durante a prestação do serviço.
O valor dos danos morais foi fixado em R$ 2.000 a cada passageira. Já os danos materiais, referente à mala perdida, a empresa foi condenada a pagar R$ 6.045,20. A decisão foi unânime. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. 7h39, palestras do Judiciário Catarinense alertam adolescentes para a violência digital nas escolas. Marcelo Fernandes. Em um cenário em que o celular e as redes sociais fazem parte do dia a dia dos adolescentes, compreender os limites da convivência no ambiente digital se tornou um desafio urgente. Com esse objetivo, a desembargadora Ildemar Meneguzzi de Carvalho conversou no último dia 12 de março sobre violência digital e violência contra a mulher com estudantes de 2 escolas estaduais da Grande Florianópolis. As palestras ministradas pela desembargadora, dirigente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal Catarinense, foram realizadas na Escola de Educação Básica Maria José Barbosa Vieira, no bairro Praia Comprida, em São José, na Grande Florianópolis, e na Escola Básica Muquem, no bairro São João do Rio Vermelho, também na capital. Durante os encontros, foram apresentados aos alunos e alunas aspectos da Lei Maria da Penha, como os tipos de violência previstos na legislação, a rede de atendimento às vítimas e as medidas protetivas de urgência. O foco principal, no entanto, foi a violência praticada no ambiente virtual. Entre as práticas abordadas estão o assédio virtual, a perseguição online, a divulgação não consentida de imagens e vídeos íntimos e discursos de ódio baseados em gênero, condutas que afetam a privacidade, a dignidade e a integridade das vítimas. Dados da Safernet Brasil indicam que mulheres representam 67% das vítimas em casos de exposição íntima na internet e 68% das ocorrências de cyberbullying. Em 2024, a divulgação não consentida de imagens íntimas foi o principal motivo de busca por ajuda nas plataformas de apoio. As palestras integram as ações da Semana da Justiça pela Paz em Casa e da campanha Março é Delas, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis. Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. E vítima de queda em bueiro terá indenização mantida pela Justiça. Léo Oliveira. A Justiça de Mato Grosso manteve a condenação do município de Várzea Grande por um acidente causado por um bueiro aberto em via pública. A vítima caminhava à noite quando caiu no bueiro sem tampa e sem sinalização. A queda provocou fratura exposta na perna, exigiu cirurgia e deixou sequelas permanentes, com redução da capacidade de trabalho. A decisão é da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Os desembargadores entenderam que houve falha do poder público na manutenção da via, por isso negaram o recurso do município. Com isso, foi mantida a sentença que determina o pagamento de indenização por danos morais e estéticos, além de pensão mensal à vítima. Do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Léo Oliveira. 7h43, no Rio Grande do Sul, a Justiça concede progressão de regime e livramento condicional a 2 condenados pelo incêndio na Boate Kiss. Fernanda Porto. O músico Marcelo de Jesus dos Santos, que estava em regime semiaberto desde setembro do ano passado, agora obteve livramento condicional. O benefício estabelece que ele terá de se apresentar periodicamente em juízo, comprovar que está trabalhando, não pode mudar de endereço sem autorização da Justiça e nem se envolver em novos delitos. Já o ex-sócio da Boate Kiss, Mauro Londeiro Hoffman, vai cumprir prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. A medida foi adotada porque não há casa de albergado na região metropolitana de Porto Alegre para a progressão de regime.
Os benefícios foram concedidos pela Terceira Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre e pela Vara de Execução Criminal Regional de Santa Maria. As decisões destacam que os 2 condenados têm direito aos benefícios porque cumpriram os critérios estabelecidos em lei, além de terem histórico de bom comportamento prisional. As decisões foram tomadas depois de parecer favorável do Ministério Público e ressaltam que, caso os réus descumpram as condições impostas, os benefícios poderão ser revogados. Marcelo de Jesus dos Santos e Mauro Londeiro, juntamente com Elisandro Calegaro Sport e Luciano Bonilha Leão, foram condenados em dezembro de 2022 por serem os responsáveis pelo incêndio da Boate Kiss. A tragédia aconteceu em 27 de janeiro de 2023, deixou 242 pessoas mortas e outras 636 feridas. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. Aposentada enganada por falso advogado consegue indenização e anulação de empréstimo. As informações com Léo Oliveira. Aposentada de 66 anos em tratamento contra câncer, conseguiu na justiça anular o empréstimo consignado feito após cair no golpe do falso advogado. A decisão é da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira pela fraude. Segundo o processo, criminosos entraram em contato com a vítima pelo WhatsApp, fingindo ser a advogada dela. Eles disseram que havia valores a receber de uma ação judicial e pediram que a mulher participasse de uma suposta audiência online. Durante a chamada de vídeo, os golpistas capturaram a imagem da aposentada para validação de biometria facial e acessaram o aplicativo bancário. Em seguida, foi contratado um empréstimo consignado de R$ 2.671, dividido em 94 parcelas, que chegariam a mais de R$ 5.735. A vítima descobriu o golpe após falar com a verdadeira advogada. Ao julgar o caso, o relator desembargador Ricardo Gomes de Almeida entendeu que houve falha na prestação do serviço. Ele destacou que fraudes e ambiente bancário digital fazem parte do risco da atividade das instituições financeiras. Com a decisão, o contrato foi declarado nulo. O banco vai ter que devolver em dobro os valores descontados do benefício da aposentada, com correção e juros, além de pagar R$ 5.000 por danos morais. Os desembargadores consideraram que o endividamento indevido de uma pessoa idosa em tratamento de saúde ultrapassa mero aborrecimento e gera dano moral. Do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Léo Oliveira. 7h47. Lembro que hoje você acompanha o Revista Justiça até às 9 horas da manhã, porque teremos às 9 horas da manhã a transmissão da sessão plenária do TST da SD2 e você vai poder acompanhar aqui pela rádio e também pela TV Justiça. E agora vamos falar de um outro assunto. O Conselho do Governo reduz em mais de R$1 trilhão o risco de perdas da União na Justiça. Um trabalho conjunto entre a AGU, Ministério da Fazenda e Planejamento, que monitora grandes processos contra o governo. Os detalhes da reportagem da Tchénera Guimarães. A atuação do Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Judiciais conseguiu reduzir em cerca de R$1 trilhão e 250 bilhões de reais o volume estimado de riscos fiscais da União na Justiça. Esse balanço reúne os 3 primeiros anos de funcionamento do Conselho e foi apresentado durante uma reunião no Ministério da Fazenda com a participação dos ministros da AGU, Jorge Messias, da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Os 3 órgãos públicos integram o Conselho. A redução desse risco ocorreu principalmente porque o governo conseguiu ampliar o número de vitórias em processos relevantes no judiciário. Ou seja, se a União perder, terá de pagar altos valores. Se ela ganha ou faz acordo, impede esse custo alto. Monitorando de perto, a União pode se dedicar com mais afinco. Em outros casos, o risco também deixa de existir quando o processo termina e o impacto financeiro é definido. Além disso, durante a reunião, também foi discutida uma agenda de medidas para combater a chamada litigância predatória. Esse tipo de prática acontece quando há o ajuizamento massivo e abusivo de ações judiciais.
muitas vezes repetidas, que acabam sobrecarregando a justiça e aumentando os riscos para os cofres públicos. Dentro da Advocacia Geral da União, vários órgãos contribuíram para esse resultado. Entre eles, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que atua principalmente em questões tributárias, e a Secretaria-Geral de Contencioso, responsável por defender a União em processos no Supremo Tribunal Federal com grande impacto econômico. Também participaram a Procuradoria-Geral da União, que representa órgãos federais na Justiça, e a Procuradoria-Geral Federal, que atua junto às autarquias e fundações públicas. Da AGU, Tcherena Guimarães. Agora 7h49. Revista Justiça. Entrevista. Vamos falar agora de prova digital. Cartórios e notas passam a oferecer um novo serviço para registrar provas digitais com fé pública. A ferramenta permite autenticar conteúdos da internet, como postagens em redes sociais, mensagens e páginas de sites com validade jurídica. Mas como é que funciona o e-Noteprovas e qual é o impacto dessa inovação para cidadãos, advogados e até empresas? Sobre esse assunto, eu converso agora com o tabelião e também presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção Distrito Federal, Dr. Geraldo Felipe de Souto Silva. Bem-vindo, Dr. Geraldo. Bom dia, Sérgio. Agradeço novamente o convite. Muito bom estar aqui com você. Bom dia a você e todos os ouvintes. Vamos explicar para o nosso ouvinte o que tínhamos até antes, do e-Noteprovas, o que tínhamos como comprovação de alguma prova digital e como foi essa evolução, hein, doutor? Sérgio, na verdade é interessante esse questionamento porque nós vivemos hoje um grande desafio, Desafio da sociedade enfrentando esse novo mundo digital. Antes, se nós pensarmos nas nossas relações, nós não tínhamos tantas relações nesse meio digital. E hoje, praticamente, todas as nossas relações jurídicas, como negócios, contratos, inclusive relações familiares, Sérgio, de relacionamento, nós a temos muito fortemente nesses meios digitais, seja pelo uso das redes sociais, essas plataformas de comunicação, como o WhatsApp, E aí, Sérgio, se você tem a migração dessas relações para um ambiente digital, esse desafio nas ações judiciais de produção dessa prova, nessas contendas, ele também migra. Então o judiciário também tem esse desafio hoje, como é que ele vai verificar que aquele conteúdo é verdadeiro, como é que ele vai sopesar essa prova jurídica digital. E, doutor Geraldo, tivemos este avanço, antes falávamos bastante sobre a ata notarial. A ata notarial ainda existe ou já deixou de existir? Como é que ficou isso? Olha, Sérgio, é interessante esse questionamento porque nós temos, nesse contexto que eu estava falando, a gente tem hoje, acho que a grande importância dessa prova jurídica, a gente fala muito de cadeia de custódia, a gente fala muito de forma de verificação dessa autenticidade, Então o e-Noteprovas, ele entra aí. Só que a ata notarial, que é aquela escritura clássica, na qual o tabelião ele vai abrir um procedimento, ele participa desse ato, ele documenta o fato. Então, quando você precisa de uma ata notarial, o tabelião ele vai atestar o fato, seja ele físico ou digital, tá, Sérgio? Por meio dessa escritura pública. Ele vai lavrar, acompanhar, ele vai abrir o sistema, vai haver uma pessoalização mais forte. A ata notarial ainda continua vigente, tá? Ela continua existindo no meio jurídico para ajudar essa produção probatória. Só que o e-Noteprovas, ele é um ato notarial, ele é um ato cartorário eletrônico e padronizado, tá? Por meio dele, qualquer pessoa, advogado, cidadão, vai entrar no site do e-Noteprovas e ele vai operar por meio da plataforma do e-Notariado, printando, tá? Ele vai
entrar no site do Enote Provas. Esse site do Enote Provas faz essa conexão, essa interoperabilidade com aquela página. Ele não é um print simples, tá? Ele vai reconhecer a origem daquela fonte, daquela cadeia de custódia que eu disse anteriormente, né? Daquele caminho digital, e vai recolher aquelas informações. E aquele congelamento ele vai estar seguro, porque eu sei o horário, a fonte, que não houve nenhuma adulteração, tá? Então, qualquer pessoa pode usar o Enote Provas em qualquer horário, de onde estiver, desde que tenha acesso à internet. E questão de custo também, isso importa muito para a produção de provas, né, doutor Geraldo? Sem dúvida, Sérgio. Eu acho que a gente tem, do lado da fé pública, né, Sérgio, que quando eu falo de ata notarial e Enote Provas, principalmente do Enote Provas, eu tenho a cadeia de custódia controlada, né, que é muito importante isso, Sérgio, né, que eu estou batendo, que é a origem. Olha, o Poder Judiciário chegou, não é um print, Sérgio, tá? Não é que a pessoa fez um print e apresentou na justiça. Esse print pode ser adulterado, ele pode ser modificado, ele pode ser até criado quando a pessoa tira. Quando a gente está falando do Enote Provas, não. Tá? A gente tem a cadeia de custódia, a gente tem essa fonte resguardada, tá joia? E aí a gente também poderia fazer uma ata notarial, que era a nossa escritura clássica, que o tabelião ele acessa o aparelho, ele acessa a página, acessa, né, a sua rede social para verificar aqueles fatos. Só que realmente tem uma diferença de custo considerável, sério. A gente fala aí, a gente tem diferenças de preço em âmbito nacional, só que, dando um exemplo, uma produção de notas de Enote Provas no estado de São Paulo, Sérgio, hoje custa em torno de R$5. Aqui no Distrito Federal, em torno de 14, 15 reais, tá? Então, realmente, quando você fala desse custo bem módico, né, muito módico, com a ata notarial, a produção das provas por meio da plataforma do Enote Provas, já que garante a robustez jurídica e tem um preço muito acessível, ela realmente é mais chamativa, né, para os clientes. Inclusive, o senhor vai estar palestrando sobre isso no próximo dia 25 de março, na sede da OAB, 25 de março, às 19 horas, falando até sobre uma oficina prática de validação de provas digitais no direito das famílias. Quais as principais dúvidas que os colegas advogados têm e perguntam para o senhor a respeito dessa validação das provas digitais, doutor? Sérgio, agradeço. Faremos o evento, né, na Ordem dos Advogados do Brasil. Nós, notários, sempre estamos em diálogo, né, com os advogados, então, né, com toda a sociedade, mas principalmente com os advogados, porque estão na lida forense, utilizando muito as nossas ferramentas, né, como segurança jurídica. Como eu disse, Sérgio, na prática do advogado, né, na prática da advocacia, e a gente está focando lá nesse evento dos litígios de família, nada chega ao judiciário hoje, Sérgio, eu digo assim, nada ou quase nada, sem nenhum elemento probatório digital. O que eu quero dizer? Sem conversa de WhatsApp, sem um áudio, sem uma rede social, sem um print de aplicativo, que eu percebo, né, que embora sejam utilizadas essas evidências nas provas, por parte dos advogados, há muita insegurança técnica na hora de realizar essa coleta, de preservar, de apresentar, inclusive, Sérgio, esse material para o juiz. Sim. Então, essa oficina nasceu exatamente dessa necessidade de aproximar o advogado da família, o juiz e o tabelião, porque a gente oferece tecnicamente, né, fala de termos técnicos, de produção probatória processual, procedimental, como funciona, a diferença da prova criminal, da prova civil, caminhar essa transformação, e eu mostro um caminho seguro para transformar, Sérgio, esses dados que são dispersos, né,
milhares de plataformas de redes sociais numa prova juridicamente válida. Doutor Geraldo, deixa eu só passar aqui de novo o endereço para as pessoas interessadas em conhecer o Enotprovas, enotprovas.org.br. Falamos hoje sobre esta questão das provas digitais. Agradeço ao doutor Geraldo Felipe de Souto Silva, ele que é tabelião e oficial de registros públicos titular do cartório do 2º Ofício de Notas Sobradinho e também presidente do Colégio Notarial do Brasil, seção DF. Muito obrigado pela participação do senhor. Até a próxima. Sérgio, obrigado. Um excelente dia. Muito obrigado. 7h59. O Revista Justiça faz um intervalo aqui na Rádio Justiça e na TV Justiça. Na volta do intervalo, você tem a Rafaela Vivas e o Justiça Agora. Um bom dia para você. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, 8h01. A partir de agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça. Com o Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Bom dia, doutor Roberto Liviano. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Roberto Liviano, vamos começar falando sobre a preocupação com a corrupção que atinge patamares elevados e a relevância dessa agenda justamente nas eleições 2026, doutor Roberto. São 11 anos já, desde a primeira pesquisa da Folha, em 2015, em que foi apontada a corrupção como a angústia principal dos brasileiros, e ao longo dos anos isso vem se consolidando. São reiteradas pesquisas que mostram essa preocupação, portanto, não é um recorte isolado. Isso se consolida, se reitera, e existem algumas interpretações importantes a partir disso. Os brasileiros se preocupam cada vez mais com esse problema e há razões para supor, nas eleições de 2026, que será um referencial importante na tomada de decisão em relação ao voto. Por outro lado, os anos passam e não vemos tomada de decisão por parte dos governantes, por parte do Estado brasileiro, em relação ao enfrentamento da corrupção. Não há construção de uma política pública anticorrupção, e isso é preocupante, porque vemos a corrupção fora de controle, né? Passam os anos e não vemos ações concretas, vigorosas, por parte do legislativo, por parte do executivo, enfrentamento à corrupção. Isso gera angústia por parte da sociedade, porque ela significa a negação da política pública de educação, saúde, saneamento básico, segurança pública, moradia, e isso preocupa as pessoas. As pesquisas reiteram essa percepção. São recortes reiterados e consolidados. É natural que existem uma série de preocupações que vão se somar na tomada de decisão, umas preocupações econômicas, como as preocupações da violência, da criminalidade, mas a preocupação relacionada à corrupção, ela vem se consolidando, vem se estratificando. E isso é algo que, ao longo do tempo, se vê consolidado e não é isolado, né? Portanto, esses episódios todos reiterados devem ser significativos para que os governantes priorizem o enfrentamento à corrupção. O que nós temos visto, Sérgio, quem nos acompanha, é que, infelizmente, os grupos políticos que exercem o poder, que está atualmente no poder, o atual governo, o anterior governo, não tiveram o enfrentamento à corrupção como prioridade. Desde que tomou posse, ao longo do exercício do poder, o atual grupo político não priorizou o enfrentamento à corrupção. O anterior grupo político não priorizou o enfrentamento à corrupção. Pelo contrário, uniram-se e sabotaram o combate à corrupção. Infelizmente, é o que nós temos percebido ao longo do tempo. De 2015 para cá, temos descido a ladeira em matéria de combate à corrupção. E a sociedade demonstra angústia em relação a isso. Isso nos preocupa e isso obstrui as políticas públicas em relação à corrupção. E isso é bastante sério, bastante grave, bastante preocupante. O quanto isso será decisivo
relação à tomada do voto, não sabemos, porque depende das circunstâncias de voto. Quando as eleições estiverem ocorrendo, quando a tomada de voto ocorrer concretamente, isso depende das circunstâncias de momento. Por falar em corrupção, doutor Roberto Olivano, tivemos a decisão aqui de manter a prisão de Daniel Vorcaro preso, decisão do STF. A decisão de manutenção da prisão do senhor Daniel Vorcaro, a meu ver, foi uma decisão importante, porque existem suspeitas graves em relação a ele, em relação à prática de diversos crimes. Crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a administração da justiça, crimes diversos que merecem a apuração, e a prisão é de natureza preventiva. E a prisão preventiva ela é imprescindível para a garantia da ordem pública, da instrução processual. Então, é uma medida assecuratória para a eficiência da instrução do processo. E isso, André Mendonça, tem sido bastante firme, bastante sério na condução do processo, e existe a perspectiva da colaboração premiada, medida que foi instituída pela Lei 12.850 de 2013. A colaboração premiada é um instrumento utilizado há décadas por diversos países no enfrentamento do crime, absolutamente importante, usado a nível internacional. Portanto, é relevante que isso seja observado, que tenha clareza de que é um instrumento usado largamente, não só no Brasil, como no mundo. A colaboração premiada é importante, é muito utilizada, e a decisão tomada em relação ao senhor André Vorcaro foi uma decisão que demonstra firmeza na condução do processo para que tenhamos êxito na colheita da prova, firmeza, segurança na colheita da prova. E vamos para o último assunto, doutor Roberto Olivano, se tiver tempo ainda. O STF ele retoma o julgamento da ação penal 2670, em que 2 deputados federais e 6 aliados são acusados de desvios de emendas parlamentares, o julgamento que começou na terça-feira passada. Pois é, nós temos aí essa importante apreciação em relação ao tema das emendas parlamentares. Clareza em relação a este tema, porque o ministro Flávio Dino é relator do tema emendas parlamentares, e há diversas ações constitucionais relacionadas a isso, e é necessário. Eu estou dentro do avião e não consigo prosseguir aqui, estão pedindo para eu me levantar, e as pessoas não podem esperar aqui. Tá certo, doutor Roberto Olivano. Prosseguir aqui a entrevista, não podem esperar, eu tive que levantar. Desculpa. O senhor pode continuar ou não? Eu tive que levantar aqui. Senhor as pessoas não estão esperando. Eu tenho que encerrar a entrevista. Não dá certo, não dá para prosseguir a entrevista. Está certo, doutor Roberto Olivano. Uma boa viagem para o senhor. Doutor Roberto Olivano participando conosco hoje aqui no quadro Ética e Justiça. Agora 8h08. E agora vamos com uma informação que chegou agora pela manhã. A deputada federal Gorete Pereira, ela foi alvo de buscas e apreensão e terá que usar tornozeleira eletrônica na ação da Polícia Federal, que prendeu 2 pessoas, o empresário Nátijo de Lima Pinheiro e Cecília Rodrigues Mota, advogada e ex-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, na operação em débito com a Controladoria Geral da União, um desdobramento da operação sem desconto, que investiga um esquema nacional de desvios de aposentadorias e pensões do INSS. Os agentes cumpriram 19 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares no Ceará e no Distrito Federal. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro André Mendonça. São para aprofundar então as investigações da operação sem desconto e esclarecer a prática de diversos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, ainda estelionato previdenciário e também atos de ocultação e dilapidação patrimonial, as informações que chegam pela Polícia Federal.
Agora 8 horas e 10 minutos. E eu com isso? E eu com isso? E você com isso? Como as decisões do Supremo Tribunal Federal afetam sua vida? E no quadro E Você com Isso de hoje, vamos repercutir a decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu que filhos adotivos nascidos no exterior também têm direito à nacionalidade brasileira, equiparando-os aos filhos biológicos de brasileiros. A decisão reforça o princípio da igualdade entre filhos e pode ter impacto em processos de adoção internacional e reconhecimento de cidadania. Quem explica os fundamentos jurídicos desse entendimento é a consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Hanna Gomes. Doutora Hanna, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Vamos explicar para o nosso ouvinte até o contexto desse caso, doutora, para que o nosso ouvinte possa compreender qual foi exatamente a questão jurídica analisada pelo STF nesse julgamento, justamente sobre nacionalidade de filhos adotivos nascidos lá fora, no exterior. Era exatamente isso, Sérgio. A gente tinha aqui um caso concreto, né, um caso de um recurso extraordinário que tratava da adoção de 2 crianças nascidas nos Estados Unidos e adotadas por uma mãe brasileira. Nessa questão da adoção, a mãe desejava que provisoriamente, mesmo que de forma provisória, elas pudessem escolher a nacionalidade brasileira. Então, nascidas no estrangeiro, mas adotadas por mãe brasileira, elas poderiam ter reconhecido a sua nacionalidade brasileira? Bom, a nossa Constituição, né, lá no artigo 12 da nossa Constituição, diz que nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira podem ter a nacionalidade brasileira, mas seguindo algumas hipóteses, né? A filiação suplementar, que não seria essa biológica, por sangue, né, poderia ser adquirida a partir do pai estar trabalhando, né, ou o pai estar a serviço do Brasil, ou os 2 pais sendo brasileiros. Então, poderia ter essa possibilidade sem demais interpretações, sem precisar de uma ação judicial, porque já é o que está escrito na nossa Constituição. Mas filhos adotivos, então, portanto, como seria? Né? Seria a violação daquele direito de igualdade, de que somos todos iguais perante a lei, de que esse filho não sofreria nenhum tipo de preconceito ou discriminação por ser adotado. Então, o sistema brasileiro dava margem para essa interpretação, né? E aí, quando não se tinha até a maioridade, até os 18 anos, essa criança ficaria ali com a cidadania a partir da escolha do seu pai. E depois, se ele quisesse optar. Eu, particularmente, já tive um caso desse sobre uma criança adotada de pai e mãe brasileiros na China, uma criança americana. Então, qual seria a nacionalidade dessa criança? Pela China, aos 18 anos, por ter nascido lá, ela poderia escolher qual dessas nacionalidades ela gostaria de adotar. Já por ser pai e mãe brasileiros a serviço do Brasil, na China, adotando uma criança brasileira, essa criança poderia deveria adotar a nacionalidade brasileira. Então, é um tema que trazia, assim, uma confusão social, né, que trazia a necessidade do Supremo se manifestar sobre esse assunto e que os tribunais vinham decidindo de forma a criar uma insegurança jurídica, porque cada tribunal poderia decidir de um jeito diferente. Entendendo melhor ainda, doutora Hanna, a situação antes da decisão, antes desse entendimento, havia dúvidas, né, ou até restrições jurídicas para o reconhecimento dessa nacionalidade brasileira nesses casos? Exatamente. Antes dessa decisão, a dúvida jurídica que pairava era sobre a filiação adotiva, porque com relação à biológica já estava pacificado pela Constituição, o artigo 12 da nossa Constituição. Nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, seria filiação biológica, seria brasileiro. Mas e o filho adotivo, né? O filho adotivo que nascesse lá no exterior, que não tivesse a nacionalidade brasileira. Então, essa possibilidade era o que se questionava. E com isso, a gente tinha decisões variadas, diversas. Cada tribunal estava decidindo de um jeito, sempre partindo pelo que fosse melhor para a criança, né, pela naturalização, pela cidadania que trouxesse maior benefícios para a criança, principalmente com relação aos efeitos patrimoniais, com relação a esses 2 pais, mas fixou-se o entendimento de que não haveria essa distinção entre o filho adotado, né, e o filho biológico.
Vamos falar agora com a doutora Hanna Gomes, professora de Direito Constitucional. Quais foram os principais fundamentos constitucionais, doutora Hanna, utilizados pelo STF justamente para assegurar a nacionalidade brasileira aos filhos adotivos nascidos fora do país? A gente pode destacar principalmente o artigo 227, parágrafo 6º da nossa Constituição, que proíbe qualquer distinção entre filhos biológicos e filhos adotivos. E com isso, o STF, nessa decisão, deu uma interpretação conforme a própria Constituição, lá para o artigo 12, dizendo que a regra da nacionalidade não pode ser excludente, não pode excluir o filho adotivo e trazer a possibilidade apenas para o filho biológico, que seria, né, a possibilidade de reconhecer a nacionalidade brasileira. Então, ficou a tese firmada, né, a tese finalizada, arredondada aí pelos ministros, no entendimento de que o direito à nacionalidade é originária à pessoa nascida no estrangeiro ou adotada por pessoa brasileira, registrada, né, devidamente no órgão competente, que é o órgão consular do país em que se tem essa situação. Na prática, doutora Hanna, o que muda então a partir desse entendimento do STF para as famílias brasileiras que adotaram crianças no exterior? Sérgio, traz mais segurança jurídica, traz planejamento familiar, traz proteção patrimonial e permite que esses filhos adotivos, mesmo no estrangeiro, nascidos no estrangeiro, sejam de fato reconhecidos pela legislação brasileira como cidadãos brasileiros e protegidos pela lei brasileira, independente de onde estejam, e não sejam tratados como estrangeiros aqui no próprio país, aqui dentro do Brasil, tendo pai e mãe brasileiras. Explicando na prática, dê alguns exemplos daqui sim do que essa decisão traz justamente nessa situação de crianças adotadas no exterior. Pais e mães podem voltar para o Brasil, por exemplo, trazendo seus direitos e garantias fundamentais e benefícios dos mais diversos aos seus filhos. Por exemplo, pais que moram no estrangeiro e têm o seu filho adotado e que não tinha adotado no estrangeiro e que não tinha reconhecido a sua nacionalidade como brasileiro, podem voltar, podem ter diversos benefícios públicos, né, podem participar de políticas públicas no país, podem ter mais segurança jurídica para cadastrar seus filhos na escola pública, na escola privada, podem tirar nova documentação, pode ter vários benefícios previdenciários também com relação aos seus filhos adotados, registrados como brasileiros, né? Então são benefícios que impactam de fato a vida de pessoas que tenham esse encontro de nacionalidades com relação à adoção aqui no país. Mas, doutora Hanna, esse julgamento aqui do STF, ele então estabelece o entendimento que pode orientar outros casos semelhantes envolvendo a nacionalidade e a adoção, ou é algo que ainda fica a critério de cada tribunal estadual julgar? Sérgio, a gente teve fixado um tema. O tema 1253 é um tema de repercussão geral, ou seja, faz com que todas as decisões com relação a essa temática, seguindo, né, tendo o mesmo cenário, tendo a mesma causa de pedir, que a gente chama no direito, tendo o mesmo objeto, ou seja, o reconhecimento de uma nacionalidade de criança nascida no estrangeiro, adotada por pais brasileiros como se brasileiro fosse, deve ser seguido esse entendimento do Supremo a partir de agora, né? Tem efeitos daqui para frente e a gente tem esse tema 1253, trazendo essa repercussão geral, como eu disse, que deve ser seguida por todos os tribunais, sob pena de ter uma outra discussão, né? Um recurso que pode ser apresentado aqui no Supremo, caso seja um caso muito diferente, caso seja uma situação diferenciada, não se aplique exatamente esse tema, ou que mesmo assim um juiz não entenda pela aplicação do entendimento do Supremo. Mas, doutora Hanna, voltando a falar de constitucionalidade de decisão, a nossa Carta Magna, o que mais fez com que o Supremo, então, mantivesse essa decisão, trazendo essa igualdade dentro dessa análise constitucional? A gente pode perceber nos votos dos ministros, Sérgio, que o que mais pesou para os ministros é a vedação, a proibição de discriminação que é constitucionalmente vedada. Não se pode discriminar, diferenciar filhos adotivos de filhos biológicos. É a segurança da família brasileira, é o que entende como estabilidade jurídica a partir dessas situações que envolvam várias nacionalidades e é a interpretação que foi dada pelo Supremo para o artigo 227, parágrafo 6º da nossa Constituição. Para as famílias que estão pensando em fazer uma adoção lá fora, o que essa decisão traz na prática, doutora Hanna? Pode explicar bem para o nosso ouvinte compreender.
O princípio da igualdade, segurança jurídica, traz uma previsibilidade do que pode acontecer. Então, sendo pai e mãe brasileiro, tendo um filho adotado no estrangeiro, mesmo que essa nacionalidade dessa criança já tenha sido reconhecida, tenha certidão de nascimento de um outro país, esses pais, a partir do consulado, do órgão consular competente lá naquele país, podem registrar o seu filho como se brasileiro fosse e voltar para o Brasil ou até mesmo continuar residindo no exterior com todos os benefícios de ser um bom brasileiro. Temos até um apresentador de TV que, junto com a esposa, adotaram várias crianças na África. Esta decisão do STF agora traz um pouco, então, de segurança jurídica para esse tipo de adoção? Exatamente, seria justamente esse caso, né, em que você pode reconhecer a nacionalidade, lembrando que vai ser sempre uma opção de mudar a nacionalidade, né, a partir desses pais, sendo a pessoa adotada menor de idade, né, não ultrapassando esse lapso temporal, e havendo a possibilidade de os pais assim decidirem, quiserem assim, estiverem os dois pais de comum acordo. E trazendo essa possibilidade, para esse caso concreto, por exemplo, traz mais segurança jurídica, como eu disse, traz estabilidade para essas crianças. Nacionalidade, Sérgio, traz um sentimento de pertença, cultura, tradição, responsabilidade, opções de políticas públicas, acessos a direitos e garantias fundamentais. Então, quando você tem uma identidade cultural, uma identidade tradicional, uma identidade reconhecida com o país, você tem personalidade. E isso se desdobra aí em vários outros direitos que podem trazer segurança para essa pessoa em desenvolvimento, né, essa criança, adolescente adotado, e segurança também para os pais, também questões patrimoniais que podem reverberar no futuro. O que vemos mais são crianças brasileiras que são adotadas, né, doutora Hanna? Mas agora, com essa decisão, o casal que quiser adotar uma criança lá fora, isso vai ficar tudo mais fácil. Resumindo, é isso que eu posso dizer dessa decisão? Exatamente, Sérgio. Esse caso traz uma simplificação do entendimento, porque a gente já conversou que tínhamos decisões variadas das mais diversas entendimentos, e o Supremo traz essa possibilidade de registrar como se brasileiro fosse a criança nascida no exterior, já com uma cidadania reconhecida, mas sendo ambos os pais brasileiros. Muito bem, conversamos aqui no quadro E Você Com Isso, um quadro que traz para você, ouvinte, as decisões do Supremo Tribunal Federal e como elas influenciam no dia a dia das pessoas. Hoje falamos sobre decisão recente do STF, que decidiu que filhos adotivos nascidos no exterior também têm direito à nacionalidade brasileira, equiparando-os então aos filhos biológicos brasileiros. A decisão reforça o princípio da igualdade entre filhos e pode ter impacto em processos de adoção internacional e reconhecimento de cidadania. E quem explicou isso para nós, os fundamentos jurídicos desse entendimento, foi a consultora jurídica da Rádio TV Justiça, Hanna Gomes. Doutora Hanna, muito obrigado por nos atender. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Agora, 8h23. Revista Justiça. Entrevista. E a Justiça autoriza saque do Fundo de Garantia para custear fertilização in vitro. O juiz federal que atuou no caso, ele reconheceu que o rol da Lei 8.036 de 1990, ele não é taxativo e permite a liberação de até R$ 36 mil para tratamento de infertilidade. A entrevista é do Marcelo Della Libera. A Justiça Federal autorizou o saque do FGTS para custear tratamento de fertilização in vitro, ao reconhecer que as hipóteses previstas em lei podem ter interpretação ampliada quando envolvem direitos fundamentais. Quem vai explicar esse caso para a gente, falar um pouquinho sobre essa decisão, é o advogado e professor Tiago Loyola. Bem-vindo novamente à Rádio Justiça, doutor Tiago. Essa decisão permite entender que FGTS, então, pode ser utilizado para custear determinados tratamentos de saúde, é isso? Olá, Marcelo, né, todos os ouvintes da Rádio Justiça, é um prazer mais uma vez participar. Exatamente, esse é um caso em que a gente tem uma interpretação, né, do direito que deve, né, levar à sua efetividade, né, ou seja, um direito ele tem que resolver aqueles problemas, né, do seu titular. Então a gente está discutindo uma situação onde uma pessoa que tinha, né, um valor depositado numa conta vinculada a fundo de garantia, uma conta onde normalmente a gente só pode levantar aquele dinheiro em situações muito específicas, justamente porque ele tem uma finalidade, né, de ter uma garantia, um fundo específico para um momento, né, de desemprego. Então, essa pessoa que tem 41 anos, já um histórico anterior de tentativa, né, de gravidez e perdeu
né, a gravidez durante esse caminho, ela tinha um problema de infertilidade. Ela, portanto, devidamente munida da documentação médica, solicitou a liberação do valor do seu tratamento, que era um valor de R$ 36.000. Ela juntou, portanto, né, os orçamentos, documentos, relatório médico e tentou levantar aquele dinheiro que pertencia a ela, né, e que dentro de uma regra legal, formalmente não estava ali a doença dela, porque a infertilidade, a princípio, não seria uma doença, mas no quadro dela foi entendido, né, que diante da idade, 40 anos de idade, esse histórico anterior, ela tinha que levantar esse dinheiro e tinha uma certa, né, urgência em fazê-lo, porque a demora poderia implicar em dificuldade. Então ela moveu. E é um processo judiciário, como você bem disse, reconheceu o direito de levantar aquela quantia devidamente comprovada, vinculada ao pagamento do tratamento de infertilidade, estendendo, num primeiro momento, a infertilidade como autorização, embora não formalmente, né, tivesse ali constando na lista das doenças da lei e nas hipóteses a princípio, né, permitidas pelo FGTS. Então é interessante a gente discutir, porque dentro de um caso concreto, interpretando de maneira mais ampla e devidamente calcada nas provas, houve liberação do FGTS para essa finalidade. O atendimento a essa pessoa, neste caso, não abre um precedente para outros casos, não, automaticamente, né? Automaticamente, digamos que não, né? Não é uma coisa que por ela ter conseguido, qualquer outra pessoa poderia pedir, mas certamente ele né, uma decisão que dentro dos parâmetros ali decididos, ou seja, dentro de que uma pessoa comprove que há uma justa causa, vou chamar assim, uma doença, um problema médico, né, e que nesse caso a necessidade de levantamento estava ligada, né, já à idade dela, o histórico das tentativas anteriores e uma possibilidade de perda futura caso nesse processo demorasse. Então, uma certa urgência médica, digamos assim, ainda que por uma doença que não estivesse formalmente naquela lista, seria possivelmente uma justa causa. Cada caso ele deve ser analisado, né, nas suas especiais características e dentro daquele fundamento geral da razão pela qual, né, a gente tinha um direito de levantar aquele dinheiro no FGTS. Se por alguma razão o juiz se prendesse muito à literalidade, né, à formalidade do que está expresso ali na lei, é uma lei que obviamente é de 1990, né, a gente já passou aí na sociedade mais de 36 anos, certamente a gente poderia perder a eficácia e inferir um dinheiro que futuramente, numa outra situação, formalmente ela poderia levantar, mas não cumpriria essa finalidade, não resolveria o seu problema. Então, dentro dessa análise do direito de se prestar a resolver os problemas concretos, o juiz, corretamente ao aplicar a lei, reconheceu que naquela hipótese haveria a possibilidade desse espírito geral de proteger a saúde da pessoa. Doutor Tiago, a gente sabe que tem aí um rol, né, taxativo de situações para saque do FGTS, né? A gente vê excepcionalidades acontecerem ao longo do tempo, que inclusive nós noticiamos na Rádio Justiça algumas delas. Isso significa dizer que esse rol não é taxativo, ele tende a ser ampliado cada vez mais, a depender do caso concreto, como o senhor disse? Falou bem, né? Vamos explicar para o pessoal que está nos ouvindo. O que é um rol? O rol é uma lista onde normalmente vão ser ali elencados, né, disciplinados o que pode ou não pode. Então uma lei pode dizer, pode levantar o fundo de garantia nas seguintes hipóteses e colocar especificamente as únicas hipóteses que ali seriam colocadas. Mas como o direito é dinâmico, como cada caso tem suas especiais características, o juiz vai fazer essa interpretação. Se aquela lista, aquele rol, ele tem que ficar fechado, ele é único, é imutável, portanto taxativo, ou se ele seria uma referência e, portanto, se ele seria mais uma base, né, exemplificativo, podendo sim trazer outras hipóteses que não especificamente ali listadas, mas que dentro do espírito de proteção, né, do legislador pudesse trazer a resposta adequada àquele problema. Então, eu penso que o direito a cada vez mais deve, né, levar em consideração essa flexibilidade, né, de enfrentar em cada caso concreto, entender o espírito da razão pela qual aquela regra foi criada e dentro de uma necessidade, uma justa causa comprovada, autorizar outras situações que não tinham sido pensadas ali. Porque se a gente tivesse que mudar esse rol, inserindo novas coisas a cada nova necessidade, a gente teria um problema burocrático muito grande. As leis são criadas, mas não são muitas vezes, né, atualizadas
dentro de uma necessidade social, cabendo ao juiz, portanto, a interpretação. Aquele ouvinte que nos ouve, ou aquela ouvinte, né, que está tentando engravidar e está passando por um problema similar a esse que a gente está contando aqui, o trabalhador precisaria recorrer à justiça para um pedido como esse, precisa apresentar alguns documentos básicos, né, para requerê-lo, né? Exatamente. Teve que comprovar primeiro ali, né, que ela não tinha outros recursos suficientes para fazer o pagamento, né, do tratamento, mostrou orçamentos comprovados, quais seriam os custos daquele tratamento, que nesse caso foi de R$36 mil. Houve a demonstração de que havia saldo positivo na conta vinculada a ela, aquela trabalhadora de valor superior a esse, e foi uma interpretação de um direito constitucional, né, que está ligado ali ao direito à saúde, né, à dignidade da pessoa humana e também a questão da proteção à família e ao planejamento familiar. Então, essa infertilidade, que muito embora ela não tenha sido listada diretamente no rol, ela pode ser equiparada a uma doença grave, porque ela vai, né, impactar diretamente na saúde psíquica e física da mulher, comprometendo, né, o bem-estar dela e aquele desejo que é legítimo de constituir uma família. Então, esse direito de planejamento familiar, que tem uma base constitucional, ele pode, então, dar uma base para autorizar e, portanto, se é possível, o acesso ao tratamento de reprodução assistida quando eles se mostram essenciais para a sua efetivação. Então, nesse caso, mais uma vez, numa pessoa de 41 anos, uma idade em que a cada vez, né, após os 40 anos, fica mais difícil de engravidar, tinha um monte de problemas anteriores de perda de gestação no caminho, então, portanto, sim, ela devidamente documentada e amparada por esse direito mais moderno, teve, né, autorização para levantamento e o custeio do seu tratamento. Doutor Tiago, quer dizer, a gente falou que ao longo da entrevista, o senhor frisou bem essa questão do rol, apesar de taxativo, ser exemplificativo na prática, né, e cada vez mais. Então, esse entendimento acaba ampliando aí e ampliando de forma importante o debate, né, sobre o uso do FGTS em outras situações ligadas à saúde do trabalhador, né? Sim, você falou bem. Então, nesse caso, a gente está falando de uma questão de infertilidade, que está dentro de um direito de proteção à família, planejamento familiar, mas penso que outras tantas situações que envolvessem um direito à saúde, que igualmente tem, né, proteção constitucional, quando demonstrada a sua urgência, poderia também ser uma possibilidade, né, daquele cidadão levantar um dinheiro que lhe pertence e muitas vezes poderia ser usado, né, no seu melhor interesse. Não é para levantar qualquer dinheiro, que se poderia causar uma série, né, de desvios da finalidade de fundo de garantia, pessoas com dificuldade financeira, superendividadas, pessoas que tivessem jogo patológico, eventualmente poderiam usar esse dinheiro para recursos que não seriam os mais desejados, mas quando há a intervenção do Poder Judiciário, a gente acredita que o juiz tem a capacidade de enfrentar o caso concreto, entender a finalidade da lei e aplicá-la à luz do caso concreto, que foi exatamente o que aconteceu. Penso, portanto, que questões de saúde graves devidamente comprovadas também poderiam ser, né, discutidas e, quem sabe, o dinheiro do fundo de garantia assegurar o tratamento, a cura e, em última análise, a proteção da vida e a saúde daquele cidadão. Perfeito. Nós conversamos com o advogado e professor Tiago Loyola sobre uma decisão da Justiça Federal que autorizou o saque do FGTS de uma trabalhadora para custear a fertilização in vitro, com base na proteção a direitos fundamentais. Doutor Tiago, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Justiça novamente com a gente. Eu agradeço, gente, o convite e contem comigo para uma próxima participação. 8h33. Vamos fazer um intervalo no Revista Justiça e já voltamos. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, 8h38. Revista Justiça, giro de notícias. E a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, dia 17, a Operação Guardião Digital em 17 unidades da Federação, com o objetivo de combater crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes. São cumpridos 34 mandados de busca e apreensão. Até o momento, uma pessoa foi presa em flagrante.
Nessa ação estão sendo cumpridos, então, 32 mandados de busca e apreensão em todo o país para identificar e responsabilizar criminosos que atuam principalmente na internet, armazenando, compartilhando, produzindo ou comercializando material de abuso sexual infanto-juvenil. A operação ela integra o esforço permanente da Polícia Federal no enfrentamento desse tipo de crime, considerado uma das mais graves violações da dignidade de crianças e adolescentes. A deflagração ocorre no mesmo dia em que entra em vigor a Lei 15.211 de 2025, conhecido como ECA Digital, que estabelece novos mecanismos de proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual. Entre as medidas previstas na legislação está a criação do Centro Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente, estrutura que será implementada no âmbito da Polícia Federal para receber comunicações de provedores de internet sobre conteúdos que violem a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Embora o termo pornografia ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota preferencialmente as expressões abuso sexual de crianças e adolescentes ou violência sexual de crianças e adolescentes por refletirem com maior precisão justamente a gravidade desses crimes. A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes como uma forma de reduzir os riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e também a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção. E o grupo de trabalho Paz nas Arenas do CNJ conhece estruturas do juizado do torcedor no Tribunal Mineiro. Vamos saber as informações com a Sandra Pedrosa. Representantes do Conselho Nacional de Justiça estiveram em Belo Horizonte para conhecer de perto o funcionamento das estruturas de atendimento a ocorrências envolvendo torcedores em eventos esportivos. A visita faz parte das atividades do Grupo de Trabalho Paz nas Arenas, instituído pela Portaria 219 de 2023 do CNJ, que tem como objetivo aprimorar as estratégias de prevenção e enfrentamento da violência nos estádios brasileiros. Durante a agenda, os conselheiros visitaram arenas esportivas da capital mineira para conhecer as instalações destinadas ao atendimento das ocorrências registradas durante partidas de futebol. A comitiva conheceu as estruturas do juizado especial instaladas na Arena MRV e no Mineirão e elogiou o modelo adotado para atendimento rápido e integrado aos torcedores. Segundo os representantes do CNJ, a iniciativa busca avaliar se as estruturas existentes estão alinhadas às orientações normativas do Conselho, além de identificar experiências bem-sucedidas que possam ser replicadas em outros estados. Entre as iniciativas destacadas está a chamada Sala Lilás, espaço voltado ao acolhimento de vítimas de violência de gênero durante eventos esportivos, considerada uma das boas práticas implementadas no estado. Os conselheiros João Paulo Chouquer e Rodrigo Badaró participaram de um encontro na presidência do TJMG para tratar de temas relacionados ao funcionamento dos juizados do torcedor no estado. A reunião também abordou a implementação da resolução número 662 de 2025 do CNJ, que amplia a competência de atuação dessas unidades especializadas. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a Rádio Justiça, Sandra Pedrosa. Agora vamos ao vivo, a informação que chega do Superior Tribunal de Justiça. Bom dia, Tiago Gomide, qual o destaque de hoje?
Olá, Sérgio, bom dia para você, bom dia também aos ouvintes da Rádio Justiça. Sérgio, o destaque de hoje é que a Corte Especial aqui do STJ decidiu que é dispensável, aliás, a remessa necessária em ações previdenciárias quando o valor da condenação puder ser apurado por cálculos simples e não ultrapassar 1.000 salários mínimos. Essa decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1081, e passa agora a orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. E com a definição dessa tese, voltam também a tramitar processos que estavam suspensos à espera da análise do tribunal, incluindo recursos especiais e agravos relacionados a esse tema. O relator do caso, ministro Og Fernandes, destacou que o artigo 496 do Código de Processo Civil estabelece como regra a remessa obrigatória de sentenças contra a fazenda pública, mas prevê exceção quando o valor da condenação for inferior ao limite legal. Segundo o ministro, nas ações previdenciárias, é comum que a sentença já traga parâmetros suficientes para o cálculo do valor devido, como o termo inicial do benefício, critérios de correção e base de honorários. Nesses casos, a apuração depende apenas de operações aritméticas simples, o que não afasta a liquidez da decisão. O colegiado também ressaltou que a dispensa da remessa necessária não se aplica quando a sentença não apresentar elementos mínimos para a apuração do valor devido. Nessas hipóteses, permanecem válidos os entendimentos já consolidados pelo tribunal sobre o tema. É com você, Sérgio. Obrigado, Tiago Gomide, pelo destaque ao vivo, direto do STJ. Agora vamos até o TST. Tribunal Superior do Trabalho confirma a validade de citação feita pelo WhatsApp. Mensagem foi enviada ao número correto e certificada por oficial de justiça. Samanta Flor, bom dia. Bom dia, Sérgio. Ouvintes, a seção 2 de dissídios individuais do TST rejeitou o pedido de um produtor rural de Chapada Gaúcha, em Minas Gerais, para que fosse anulada a validade de citação feita pelo WhatsApp. Segundo o colegiado, a citação é válida, mesmo que o autor alegue não ter lido a mensagem ou não ter tido acesso direto a ela. A ação trabalhista foi ajuizada em maio de 2021 por um caseiro, que pediu o reconhecimento do vínculo trabalhista com o produtor e o pagamento de verbas rescisórias. Sem comparecer à audiência, o produtor foi condenado à revelia. Em outubro de 2021, o processo transitou em julgado e o empregador entrou com ação rescisória para anular a sentença. Ele disse que só teve ciência da sentença e da condenação em novembro pelo correio e que não tinha recebido nenhuma citação para apresentar defesa ou questionar a decisão. Consultando o processo, ele constatou que a citação tinha sido feita pelo WhatsApp e não foi lida por ele. Ao pedir a anulação da sentença, o produtor argumentou que o telefone, além de ter muitos contatos, é utilizado por outros familiares. Além dos filhos adolescentes, o aparelho é usado também por sobrinhos, crianças, que podem ter lido a mensagem, criando algum impedimento para que ele visse a citação. Sérgio, o TRT da Terceira Região em Minas Gerais, porém, rejeitou a rescisória, levando o produtor rural a recorrer ao TST. A relatora, a ministra Liana Scheib, ressaltou que a jurisprudência do TST reconhece a validade do uso de aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, para notificações e intimações no processo judicial. Para isso, a mensagem deve ser enviada para o número correto, e isso ficou comprovado, pois o produtor não contestou o fato. O voto destaca que o ônus de provar a invalidade da citação é da parte que alega falha no procedimento. Como o produtor rural não conseguiu demonstrar que a citação não foi corretamente realizada, sua alegação foi rejeitada. A decisão foi unânime. Volto com você, Sérgio. Muito obrigado pelas informações, Samanta Flor, ao vivo, direto do TST. Agora vamos até o TSE, vamos saber hoje, porque tem sessão plenária a partir das... De que hora que vai ter sessão hoje mesmo, Rimac Souto? Seja bem-vindo, bom dia. Opa, Sérgio, bom dia. Muito bom dia também para você que nos acompanha aqui pela Rádio Justiça. Sim, nós teremos
sessão plenária logo mais a partir das 7 da noite, né, como acontece todas as terças, né, às 7 da noite, quintas às 10 da manhã. Esses são os horários fixos, né, das sessões plenárias aqui do Tribunal Superior Eleitoral. Claro, lembrando sempre que a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, pode, claro, convocar sessões aí extraordinárias para diversos horários que ela tem aí, então, esse poder. No caso aqui hoje, especificamente, nós temos aí o julgamento que estão previstos na pauta, né? 17 processos, olha isso, hein? E entre os destaques está um recurso contra uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral lá de Sergipe, que negou o registro de candidatura de Marcondes Melo de Souza Santos, eleito prefeito do município de General Mainardi nas eleições de 2024. Isso por suposta inelegibilidade reflexa por ser sobrinho sócio-afetivo do ex-prefeito. No entanto, o relator desse caso, o ministro Nunes Marques, ele reformou a decisão do Tribunal Regional lá de Sergipe, Regional Eleitoral de Sergipe, e deferiu o registro de candidatura, bem como a diplomação do prefeito Marcondes Melo, por entender, Sérgio, que por ser sobrinho do ex-prefeito, tendo aí, portanto, vínculo de terceiro grau por afinidade, não se enquadra na inelegibilidade por parentesco. O processo, que está em 3-1 a favor do prefeito, retorna então hoje ao plenário com voto vista do ministro Antônio Carlos Ferreira. A sessão começa, como eu disse, logo mais a partir das 7 da noite, tem transmissão ao vivo pela TV Rádio Justiça, pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Os julgamentos dos processos também ficam disponíveis em áudio no podcast direto do plenário, na sessão rádio e no site do TSE, né, e nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcast. E aí, os detalhes da pauta, Sérgio, podem ser consultados em tse.jus.br. Agora tem um outro destaque aqui também, Sérgio, não na sessão plenária, não é? Mas é um destaque de hoje aqui no TSE, porque tem a solenidade de posse do advogado Naue Bernardo Pinheiro de Azevedo como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral na classe dos juristas. Naue Bernardo foi escolhido pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de uma lista tríplice encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal. Naue Bernardo é advogado e cientista político, doutorando em Direito Constitucional na Universidade de Brasília. E ele também é professor e atua como diretor de Igualdade Racial do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Distrito Federal. Sérgio. Muito obrigado, Rimac Souto, ao vivo, direto do TSE. Agora vamos até a Advocacia Geral da União. Brasil sinaliza a doação de 15 milhões de reais à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mais detalhes ao vivo da AGU com a Adriana Franzin. Bom dia, Adriana. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos nossos ouvintes. É isso mesmo, representando o Estado brasileiro, a AGU e os Ministérios das Relações Exteriores e dos Direitos Humanos e Cidadania formalizaram essa declaração de intenções para doar 15 milhões de reais para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte IDH. O objetivo é fortalecer as capacidades institucionais do tribunal e melhorar a difusão e a aplicação dos padrões convencionais no Brasil. Em seu discurso, o advogado-geral da União, Jorge Messias, destacou que o Brasil deixou para trás uma atuação predominantemente reativa e defensiva para assumir uma posição de engajamento construtivo, de corresponsabilidade e cooperação com o tribunal. Se for concretizada, essa doação deve ser destinada a diferentes iniciativas, respondendo tanto às necessidades do tribunal quanto do Estado brasileiro como parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Uma das prioridades, Sérgio, é romper a barreira linguística com a tradução de sentenças, opiniões consultivas e decisões chaves da Corte para o português, bem como a tradução de materiais pedagógicos voltados à apropriação desses padrões pelas instituições do Brasil. Outros eixos são o fortalecimento da capacidade jurídica da Secretaria da Corte IDH, a criação de um prêmio em homenagem ao jurista Antônio Cansado Trindade, a modernização tecnológica e a promoção de capacitação em temas estratégicos, como emergência climática e direito ao cuidado. A doação também deve servir de apoio à realização das sessões da Corte em território brasileiro, com atividades acadêmicas e institucionais paralelas. Volto com você, Sérgio.
Muito obrigado, Adriana Franzin, ao vivo, direto da AGU, e vamos continuar falando da Corte Interamericana de Direitos Humanos do Brasil, porque as atividades dessa corte começam na manhã de hoje, em cerimônia que acontece em sessão no Supremo Tribunal Federal. Mais detalhes agora com a Fernanda Porto. Bom dia, Fernanda Porto. Bom dia, Sérgio Duarte. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Sérgio Duarte, essa cerimônia marca o início, então, das atividades da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil e antecede a programação prevista para toda essa semana, né? Como você disse, essa sessão inaugural começa a partir das 10 horas da manhã. Um lembrete, a gente aqui da Rádio da TV Justiça, nós vamos transmitir ao vivo todos os detalhes dessa cerimônia. E ainda hoje, a partir das 2h30 da tarde, também terá início a audiência pública sobre o pedido de parecer consultivo apresentado pela República da Guatemala acerca da democracia e da proteção do sistema interamericano de direitos humanos, né? Então, essas reuniões acontecem no Supremo Tribunal Federal e hoje começam os trabalhos a partir das 10 horas da manhã. Para quem escuta a gente falar sobre a Corte Interamericana, Sérgio e ouvintes, e ainda tem dúvida do que se trata, eu explico agora. É um tribunal internacional responsável por interpretar e aplicar a Convenção Americana de Direitos Humanos, esse tratado que reúne países do continente comprometidos com a proteção de direitos fundamentais. Então, tem sede na Costa Rica. E esse tribunal é formado por 7 juízes independentes escolhidos pelos países membros da Organização dos Estados Americanos. Então, este evento que acontece aqui no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, é muito importante porque reúne vários pareceres, vários pontos de vista, vários documentos, né? A intenção é discutir como para ser elaborado um parecer consultivo apresentado, né, sobre a democracia e a proteção no sistema interamericano. Na prática, Sérgio e ouvintes, essas contribuições, né, que já foram enviadas ao tribunal, mais de 100 delegações devem participar de todas essas discussões que a gente vai tratar a partir de hoje, né? São contribuições apresentadas aqui em Brasília e os juízes da Corte Interamericana vão elaborar um parecer jurídico sobre o tema, né, que é o tema tratado, que é a democracia no continente, como eu disse. E esse tipo de decisão não é para julgar um caso específico, mas ajuda a definir como os países devem interpretar e aplicar normas internacionais de direitos humanos. Então, é um evento importante, conta com a presença aí de várias autoridades, principalmente no Poder Judiciário. Sérgio. Muito obrigado, Fernanda Porto, pelas informações. Estaremos, então, acompanhando também este evento com transmissão pela rádio e pela TV Justiça. 8h57, vamos ficando por aqui com a Revista Justiça. Apresentação minha, Sérgio Duarte, edição Camila Rodrigues, produção João Paulo Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Fica agora com a transmissão da sessão plenária do TST, da sessão 2, a sessão de dissídios individuais número 2. Até já. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.